Olá, nós vamos conversar hoje sobre o outro elemento, os 5 pilares da felicidade. Fica até o final do vídeo que eu vou dar uma dica importante para você sobre esse segundo elemento. A gente já conversou sobre o primeiro, PERMA, são cinco, a sigla é PERMA, que são 5 pilares. O primeiro pilar são os pensamentos positivos. Dá uma olhada lá no vídeo passado se você não assistiu. A gente vai falar um pouco agora sobre engajamento. O engajamento ele é essencial para a sua felicidade. E o que é engajamento? Engajamento é você aprender a entrar em estado de fluxo. E talvez você pergunte, mas o que é estado de fluxo, Fernando? Estado de fluxo é você fazer uma atividade onde você se sente tão engajado, onde você se sente tão motivado, tão mergulhado nessa atividade, que você não se sente nem o tempo passar. Sabe aquela coisa assim que o tempo vai embora e você sente, você fica 8 horas e sente como se passou 5 minutos. Toda vez que você faz algo que você sente prazer, você começa a entrar em estado de fluxo, nesse estado de felicidade. Então, por exemplo, um neurocirurgião que gosta do que faz, às vezes ele fica operando 8 horas seguidas e para ele é como se ele tivesse trabalhado só 5 minutos. Porque na hora que ele está operando, ele está 100% ali. Mas é importante que você tenha 100% de concentração no que você esteja fazendo. Então, jamais você vai entrar no estado de fluxo, por exemplo, se você estiver fazendo atividade, estiver checando o celular, olhando Facebook, olhando mídia social. Não adianta. Você tem que ter foco. Você precisa estar focado para você entrar nesse estado de engajamento, nesse estado de fluxo. Então, o segredo para você estar em estado de fluxo é muito simples. A dica mais importante é a dica dos 5 minutos. Por exemplo, se você vai lavar louça e tem uma quantidade imensa de prato, de copo, de louça suja, de xícara suja, você normalmente se sente preguiça de fazer isso. Mas se você começar durante os primeiros 5 minutos, lava uma xícara, lava um prato, lava um copo, dentro de pouco tempo você entra em estado de fluxo, você começa a fazer a coisa no automático e quando você vê a pia está toda limpa e dá aquela sensação de bem-estar, seu organismo libera dopamina em grande quantidade, libera serotonina e você se sente bem, se sente mais feliz. Então, o segredo para você ser feliz é você fazer alguma atividade que você possa entrar em estado de fluxo. Quais são essas atividades? Praticamente todas, mas as mais comuns, né? Você tentar aprender a tocar um instrumento musical, você aprender uma língua, você lavar a louça, você fazer algo que lhe deixe totalmente focado naquela atividade. Então, isso vai contribuir sobremaneira para a sua atividade. Atividade artística, você pintar um quadro, ou você trabalhar com escultura. Não precisa ser grande coisa, pode ser atividade simples, até mesmo varrer a casa, até mesmo arrumar a casa, passar pano no chão, mas desde que você faça isso, estando totalmente entregue, estando totalmente presente. Tem uma história que eu gostaria de compartilhar com você que vai aclarar bastante a situação. E essa é a minha grande dica para o final desse vídeo. Certa vez, dois ingleses eles foram procurar Mahatma Gandhi e perguntaram a ele qual era o segredo da iluminação. Como é que a pessoa faz para se tornar iluminada? Aí Gandhi disse, tá certo, vocês querem aprender a se tornar iluminado? Eles disseram, quero. Ele disse, então tá bom, vamos lá, eu vou lhe ensinar. E aí chamou os dois para trabalharem lá no ashram, né, que é uma espécie de fazenda que tinha onde ficava a maioria das pessoas hindus, e os ingleses naquela época eles eram os inimigos dos indianos, porque a Índia estava tentando ficar independente da Inglaterra. Mas o Gandhi ele acolheu os ingleses como se fossem indianos também, e começou a ensinar tudo aos ingleses. Então os ingleses no início eles achavam até bom. O Gandhi acordava 3 da manhã para meditar e eles faziam mais de 1 hora de meditação, de oração. Até aí tudo bem. Mas depois, quando o dia amanhecia, Gandhi ele pedia para os ingleses racharem lenha. Detalhe, tudo isso que Gandhi pedia, o próprio Gandhi fazia também. Rachar lenha, varrer o quintal, limpar o ladrilho dos banheiros, né? Porque naquela época não tinha água encanada, então você tinha que limpar o banheiro por dentro, era uma atividade terrível, né? Mas você tinha que limpar o banheiro. Todo tipo de atividade ele pedia para os ingleses fazerem, que ele próprio fazia. E os ingleses foram ficando enojados desse tipo de coisa e se sentiram trapaceados.
Então, depois de uma semana, os ingleses chegaram para Gandhi e perguntaram assim: Senhor Gandhi, quando é que começa o trabalho de iluminação que a gente pediu para você nos ajudar a nos tornar iluminados como você é? Aí Gandhi disse: já começou, faz uma semana. E quando é que termina? Aí Gandhi disse: termina quando vocês começarem a fazer com boa vontade o que até agora vocês fizeram com má vontade. Veja que interessante. Então, o engajamento ele é muito simples, ele contribui sim para a iluminação. Existe um koan, existe um código para os iluminados que diz assim: antes da iluminação, varrer o chão, lavar a louça, cortar a lenha. Depois da iluminação, varrer o chão, lavar a louça, cortar a lenha, né? Então, todo iluminado, ele faz trabalhos pesados, manuais, tranquilamente, mas ele faz a partir de um outro estado de espírito, de um outro nível de consciência. É isso que eu convido você, ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade.